Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou eu, Bruno Alexandre. Estamos com uma presença ilustre aqui hoje, doutor, deputado Valdomiro Lopes. Muito obrigado pela sua presença. Imagino que seu tempo é muito curto, né? Mas agradeço aí por dispor do seu tempo e estar participando aqui com a gente hoje, tá? Eu agradeço o convite e a oportunidade de a gente discutir a nossa cidade, a nossa região, o nosso Brasil, né? É isso aí, muito obrigado, tá? Pessoal, curte, se inscreve aqui no canal, compartilha também. Basta você seguir a gente lá no Instagram, @ensinocerto, e o nosso site, ensinocerto.com.br, para você saber como concluir os seus estudos. Se você busca uma graduação ou pós-graduação, esse é o caminho certo, ok? Então aproveita, segue a gente lá no Instagram. Instagram do deputado, por gentileza. O Instagram nosso é Valdomiro Lopes Oficial. Oficial, Isso. Excelente. Então segue lá, tá, pessoal? E comenta aí na nossa live também qualquer pergunta que você quiser fazer aí no nosso chat. No final a gente vai discutir aqui com o Valdomiro Lopes, né? Essa celebridade de São José do Rio Preto. Bondade sua, não tem nada disso, não. Vamos lá, deputado. Você já foi prefeito aqui de São José do Rio Preto, inclusive uma das melhores gestões de São José do Rio Preto, né? Segundo a população, é isso mesmo? Olha, obrigado aí pelo elogio. Na verdade, a minha carreira começou como vereador, né? Sim. Foi uma escada, né? 3 Sim. vezes vereador, depois mais 3 vezes deputado estadual, Sim. 2 vezes prefeito e agora retornando à Assembleia de São Paulo de novo como deputado estadual. Muito bacana. E o seu pai foi prefeito de Rio Preto na década de 50 e 60? Meu pai também foi 2 vezes vereador, vice-prefeito e prefeito. Legal. Foi vice-prefeito do Andaló e depois prefeito de Rio Preto também. Entendi. Também o mesmo nome, né? Mesmo Valdomiro? nome, só que eu sou Júnior, né? Valdomiro Sim. Lopes da Silva Júnior, e ele era Valdomiro Lopes da Silva. E, doutor, você está na política aqui em Rio Preto desde 88? Minha primeira eleição foi em 88, muito motivado pela questão, na verdade, da nova Constituição, né? Da Constituinte Federal, que depois também se expandiu para as constituintes municipais e estaduais. Então, disputei essa primeira eleição em 88 e fui eleito, né? O vereador mais votado também naquela eleição. Excelente, parabéns. E por que a política? Entendo que você é médico, né? Por que você optou pela política também? Na verdade, médico e político, ele tem uma coisa muito parecida, né? Porque o bom médico é aquele que para ouvir as queixas do paciente. Sim. E se sensibiliza com o sofrimento do paciente. Entendi. E o político é o bom político, na minha visão, é aquele que para ouvir as necessidades das pessoas, né? Sim. E se sensibiliza com elas também, né? Excelente. E atualmente o senhor é deputado, né? Estadual, Isso. eleito. E quando que você decidiu ter essa mudança, né? Foi prefeito e muito bem votado, e por que você decidiu justamente ser deputado estadual? Bom, na verdade, assim, é uma continuidade da minha vida pública, né? E como deputado estadual, eu consegui grandes vitórias do ponto de vista de aprovar leis importantes para a nossa região, para o nosso estado, trazer benefícios, na verdade, para todo o estado de São Paulo, e achei que era um momento de retornar. O meu partido, que é o PSB, sugeriu que eu fosse candidato de novo também, eu tinha legenda, então saímos para mais essa luta, né? Excelente. Inclusive, dando uma pesquisada sobre a sua gestão, né? Enquanto prefeito, você inaugurou em Rio Preto aproximadamente 15 escolas, né? Na sua gestão? Olha, na verdade, se você chamar de escola um núcleo da esperança, um núcleo da esperança não é uma escola. São 2 escolas e são um complexo escolar, né? Sim. Na verdade, nós fizemos muito mais que isso. Só de reformas e ampliações nas escolas existentes foram mais de 60 reformas e ampliações. Construção de novas salas, construção e escolas fundamentais e creches. Nós fizemos
4 núcleos da Esperança, que valem por 8 escolas, porque cada núcleo da Esperança é um super complexo educacional, onde tem uma escola infantil e uma escola fundamental, né, num complexo, e elas foram construídas. Tem gente que não sabe nem da existência disso até hoje, porque os núcleos da Esperança, eles são na periferia da periferia. E eles foram para ajudar a atender a população mais carente da cidade, Sim. inclusive dos loteamentos irregulares e dos bairros mais periféricos, né? São superestruturas com áreas de 48, 40 mil metros quadrados, né? A criança entra com 0 ano na escola, na creche, que a gente chama, que é a escola infantil, e depois já muda de lado, vai para a escola fundamental. Excelente. E uma coisa importante é que são escolas em tempo integral, né, com uma estrutura assim, criança fica lá o dia todo e tem piscina, campo de futebol, salas multiuso para aulas de teatro, para aulas de canto, e aulas de reforço escolar. Um período a criança fica na escola, na sala de aula, o outro período ela fica no núcleo. E no contraturno isso se inverte, né? Então, cada escola dessa tem 700 alunos na escola fundamental e 300 alunos na escola infantil. São 1.000 vagas cada núcleo da Esperança. Infelizmente, depois que nós deixamos a prefeitura, nenhum núcleo da Esperança novo foi construído. Só os 4 núcleos representam 4.000 vagas de escola. Entendo. E isso é importante, né? Nós, da Ensino Certo, a gente trabalha com educação à distância, que é o EJA, né? Educação para jovens e adultos. E a gente sabe que hoje no Brasil a educação, infelizmente, ela necessita ainda assim de mais investimento, principalmente a básica. E graças a Deus aqui em Rio Preto, né, nós temos todos esses projetos que conseguem, né, ajudar essas crianças e, claro, tirar aquela preocupação do pai e da mãe, né, que muitas vezes está no trabalho, é muito puxado e não consegue ao longo do dia ali ter uma atenção, né? E é melhor do que essa criança ficar na rua, né? E nós inovamos com a construção, por exemplo, das chamadas creches, né, que é mais conhecido assim, mas é o ensino infantil. E nós fizemos, inclusive, com uma preocupação muito grande de colocar essas creches, essas escolas infantis, perto da casa onde moram as crianças. Por isso construímos esses núcleos da Esperança lá na periferia e construímos também creches aqui no centro. Era um programa chamado Criança Feliz, né? Sim. Como a prefeitura não tinha áreas aqui na região central, nós alugamos alguns prédios, adaptamos e fizemos algumas creches, inclusive aqui na região do centro da cidade. Se fosse uma SEI? Principalmente para aquelas mães que trabalham aqui, né? E que moram aqui, muitas vezes moram aqui. E que tinham que se deslocar muito para deixar os seus filhos numa creche enquanto trabalham. E nós quisemos sempre fazer uma expansão, na verdade, desse horário também, da saída e da entrada das crianças para facilitar para as mães que trabalham. Excelente. Ótimo. Deputado, quais são os projetos para o senhor, agora em 2023, referente à educação na Assembleia Legislativa? Olha, um projeto que eu tenho muita vontade de que ele seja expandido, e eu não sei se vocês conseguem mostrar aí alguma imagem dos nossos núcleos da Esperança, né? Consegue aqui, Marcos, por favor. Se não, o Vitor pode ajudar aí, Vitor, enquanto a gente fala, porque era levar esse núcleo da Esperança para as cidades do estado de São Paulo. Né? Sim. Porque cada núcleo da Esperança, se você pegar uma cidade, por exemplo, vamos citar uma cidade aqui da região de Rio Preto, se você fizer um núcleo da Esperança, por exemplo, em Andeara, vamos lá, você resolve todo o problema educacional da cidade. Sim. Porque você vai criar escola infantil de altíssimo grau, uma escola fundamental de altíssima resolutividade, e você vai abranger as crianças ali em tempo integral, né? Ótimo. Então, a minha ideia é levar esse projeto ao governador, né? Sim. E ao secretário
da Educação para que sejam implantados esses núcleos. E é um projeto que funcionou muito bem em Rio Preto, né? E não, assim, Sim. não tem por que não se estender a todo o estado. O porquê é que, por exemplo, eu vou só te citar um exemplo, né? Sim. Nós tínhamos 109 loteamentos irregulares em Rio Preto quando eu assumi a prefeitura a primeira vez. E uma das coisas que impedia a regularização desses loteamentos era a falta de creche e escola nos loteamentos. E eu, mesmo antes disso, eu dizia, olha, dá para regularizar. Se não construir a escola, a creche no loteamento, porque o terreno é irregular e você não pode investir dinheiro público onde é irregular, por que a prefeitura não compra uma área próxima ou desapropria e lá constrói a creche e a escola? Sim. E foi isso que nós fizemos, né? Nós compramos nos 4 cantos da cidade de Rio Preto, essas áreas grandes, né? E lá nós construímos os Núcleos da Esperança, que é um sucesso, né? Sim, porque não só para as crianças, mas nos finais de semana, não sei como é que está hoje o seu funcionamento, mas a gente abria aquilo para a comunidade, porque você imagina uma área onde você tem piscina, campo de futebol, ginásio de esportes, salas multiuso. Complexo, né? Um complexo educacional, né? Sim, temos Os aqui, Núcleos né? da Esperança, esse aí é um dos que nós inauguramos, né? Mas ele... Núcleos da Esperança, vem comigo que eu vou te contar essa bonita história da educação e que ajudou muito as crianças de Rio Preto. Os complexos educacionais Núcleos da Esperança são as mais completas escolas que nós construímos em Rio Preto. E é enorme, né? Mas elas ficam longe dos olhos das Muito pessoas. grande. E muita gente não as conhece. Quando eu assumi a prefeitura no meu primeiro mandato, existiam muitas crianças que tinham que andar quilômetros no ônibus escolar por estradas ruins, estradas de terra, e muitas acabavam faltando às aulas. Então surgiu a ideia de construirmos os complexos educacionais Núcleos da Esperança para acolherem essas crianças e dar uma educação em tempo integral e de extrema qualidade. E de onde eram essas crianças? Elas eram dos 109 loteamentos irregulares e dos bairros mais distantes da cidade. Isso fez com que nós tivéssemos que tomar várias ações simultâneas. Não só construir as escolas, mas também facilitar o acesso dessas crianças, melhorando as estradas dos bairros onde elas moravam. Sendo assim, conseguimos asfaltar as principais estradas que davam acesso a esses loteamentos irregulares e aos bairros mais distantes. Isso criou um fator de desenvolvimento que fez com que muitas construtoras se interessassem em fazer novos loteamentos próximos desses bairros, o que valorizou muito toda essa região. Então dividimos Rio Preto em 4 regiões, onde conseguimos 4 grandes áreas para que nós pudéssemos construir esses grandes complexos educacionais. Cada Núcleo da Esperança tem 2 escolas, a escola infantil e a escola fundamental. 300 alunos na escola infantil e a escola fundamental 700 alunos. 350 alunos ficavam no período da manhã na sala de aula, o período da tarde iam para atividades no núcleo. E os outros 350 invertiam. De manhã ficavam em atividades no núcleo e à tarde iam para salas de aula. Cada Núcleo da Esperança com 1000 alunos. Então nós construímos os 4 Núcleos da Esperança. O Santa Clara Bosque Verde, o Bela Vista Alvorada, o Navarrete Vila Azul e o Santa Catarina Santa Edviges lá na região de Chimì. E dentro desses Núcleos da Esperança, uma superestrutura. Ginásio de esportes, campo de futebol, piscina, salão multiuso para aula de música, teatro, sala de computação, de tal forma que as crianças pudessem ficar durante o dia todo tendo atividades e tirando as crianças da rua para um ambiente de qualidade e de educação exemplar. Paralelamente a isso, começamos um grande programa de regularização dos loteamentos irregulares. E na época que eu fui prefeito, dos 109 loteamentos irregulares, conseguimos regularizar 54. As pessoas que quisessem puderam ter a oportunidade de ter a sua escritura própria
regularizar a sua posse e multiplicar por muitas vezes o valor daquela propriedade. Viram como a construção dos núcleos da esperança, esse programa de regularização dos loteamentos, o asfaltamento das estradas principais, o recapeamento de várias estruturas de interligação, ajudaram a desenvolver Rio Preto e a resolver a evasão escolar dessas crianças que tinham dificuldade para irem às aulas, dando educação em tempo integral, com todas as refeições incluídas e tendo essas crianças um local para ter uma educação de excelência. Vocês conheciam todas essas ações que levaram à construção dos núcleos da esperança? Espero que tenham gostado, porque tudo foi feito com o maior carinho, com o maior respeito, com o maior cuidado, com o melhor planejamento para acolher essas crianças e dar a elas o melhor ensino, um ensino de qualidade. Um grande abraço e obrigado. Excelente. Parabéns. Muito bom, muito bom. Eu vou até sugerir ao Vitor depois que Sim. passe esse vídeo para vocês substituírem aqui em alta definição. Claro, viu, Vitor? claro. Porque você tirou aí foi do celular, né? Não, tá no Face. No Face, Quem né? quiser também, né, acessar o Facebook do Você- doutor Valdomiro Então, Lopes eu no tenho- Facebook. Eu tenho um grande orgulho de ter feito esses núcleos da esperança. Fora as outras escolas que nós fizemos, que são escolas normais, né? Sim. Mas por que eu quero transformar isso num programa do Estado e um programa até do governo federal? Porque na época eu fui buscar recursos no Estado, como prefeito, e lá no governo federal. E tanto lá no governo federal quanto no governo do Estado, eles disseram assim: prefeito, o senhor está louco. O que o senhor quer montar é um clube. Eu falei: não, não é um clube, é um complexo educacional para atender as crianças que, ao invés de irem para a rua, têm que ficar na escola o dia todo. Sim. Não tem recurso para isso. A gente dá recurso para você fazer uma creche, para você fazer uma escola, Mas não complexo. mas não um complexo. Então, esses 4 complexos foram feitos com 100% de recursos da Prefeitura de Rio Preto. Sim. E dá para fazer isso. Você vê que dá Sim, para fazer com isso. certeza. Né? Então, nós fizemos. Eu fiquei triste porque achei que, depois que saísse da Prefeitura, outros núcleos pudessem ser também Que deveria, construídos, né? Deveria porque ter sido feito. é um modelo de escola ideal, né? Sim. Mas se você pegar uma cidade pequena, um núcleo desse resolve a vida de toda a educação daquela cidade. Sim. E deu para notar que a sua preocupação, na sua gestão, a sua preocupação sempre foi a educação. Sim, isso sem falar na questão dos uniformes escolares, né? E quando eu fui prefeito, a gente fornecia um kit de uniforme escolar para as crianças, diferente do que era dado antes e diferente do que é dado hoje, que eram 11 peças de uniforme escolar. O próprio nome diz, uniforme. É para deixar as crianças todas Sim. iguais, não é? Quando eu assumi a prefeitura, tinham crianças que iam à rua de chinelinho, de dedo, e às vezes até descalças, porque não tinham nem calçado para pôr. Então nós fizemos um kit que dava até tênis, abrigo esportivo, não é, com calça comprida, para região do frio, a blusa, agasalho, o né? agasalho, shorts, 4 camisetas, 3 pares de meia, 11 peças. Praticamente a kit. estrutura de uma escola particular na rede pública. Isso. Né? E onde as pessoas olham, até hoje você vê crianças usando esse uniforme da nossa época, né? Sim. Que eram de boa qualidade. Então, onde você via as crianças da escola pública de Rio Preto, você falava, olha, lá vai um aluno da escola pública de Rio Preto. Sim. Então, eles ficavam também marcados, e isso ajuda, inclusive, na segurança Claro, dessas crianças. E, deputado, por que você acredita que hoje isso não é feito? Bom, eu acho assim, é uma questão, no serviço público, na administração pública, você não tem dinheiro para fazer tudo que precisa, Claro. mas você tem que fazer escolhas, não é? Sim. Então, essa foi uma das minhas escolhas quando eu fui prefeito, né? Sim. Então, era preciso que o prefeito que me sucedeu também tivesse feito essa escolha. E essa escolha Infelizmente, não fez. E essa escolha sua vai render um projeto a muito longo prazo,
né? E dá uma educação de qualidade a essas crianças, né? Não é uma coisa simples de ser aprovado, Nem um pouco. mas eu vou fazer disso uma das grandes bandeiras do meu novo mandato como Já deputado tem como estadual. exemplo, né? A Sim. Faculdade de Rio Preto. Sim, sim. e já temos um exemplo É. verdadeiro e exitoso, né, que deu Sim. certo. A gente torce muito para que dúvida. você consiga levar isso para todo o Inclusive, estado. com esse projeto dos Núcleos da Esperança, nós eliminamos 100% das crianças de rua. Porque quando eu assumi a prefeitura, Rio Preto ainda tinha crianças de rua. E nós fizemos uma pesquisa de onde eram essas crianças. Essas crianças vinham naqueles ônibus por estradas ruins, Sim. que foi mostrado aqui, e elas, ao invés de irem para a escola, elas ficavam vendendo coisinhas ali no shopping, nos faróis e tal, né? E por que vocês estão aqui perguntando às crianças, às nossas assistentes sociais? É porque aqui é tudo bonito e perto da minha casa é tudo feio. Quando chove, é um barro que não acaba. Quando faz calor, é uma poeira que ninguém suporta. Então lá nós fizemos as melhores escolas por isso. Entendo. As crianças Ou adoram seja, hoje a ir à criança ficou escola. próximo de casa, com o imóvel regularizado, Isso, né? isso. E com as benfeitorias da... Então foi um Então grande você conseguiu avanço. atender não só as crianças, mas também a família. Então, Ah, assim, com o certeza. conjunto em E geral. nos finais de semana, eu não sei como é que é hoje, né? A gente abria essa estrutura para as festas e as comemorações da comunidade, né? O que também provoca, na verdade, a agregação das famílias, da Sim. comunidade. E como que funciona a gestão disso tudo? É a própria prefeitura? É hoje a que própria faz gestão? prefeitura que fazia na minha época. E hoje acredito que deva ser a prefeitura, né? Sim. Ótimo. Queria fazer Aliás, uma é uma boa coisa para vocês verificarem Sim, isso. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos projetos do senhor, que inclusive já está atuando, né, que é a lei de criação do Banco Estadual de Células-Troncos do cordão umbilical, gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, como que funciona, Bom, como que o senhor idealizou. a criação dessa lei, né, que criou o Banco Estadual de Células-Tronco do cordão umbilical, foi motivada por conta de uma doença grave, que é um câncer do sangue, que é conhecido mais com o nome de leucemia. Leucemia é o câncer do sangue. E como é que se cura a leucemia? A cura da leucemia é feita através do transplante de células para o paciente que está doente. E os cientistas, inclusive uma cientista que é, na verdade, de origem alemã, mas ela é brasileira, porque está no Brasil já há muitos anos, chamada doutora Maiana Zatz, um dia eu fui apresentado a ela. E ela me disse: deputado, o senhor é médico e tal, por que nós não desenvolvemos um banco de células-tronco para a gente poder fazer esses transplantes de medula? A célula-tronco ela é colhida do cordão umbilical. O cordão umbilical é o cordão que une a placenta, que está internamente no útero da mãe, e nutre a criança durante a gravidez. Esse sangue ele é rico nessas células, que são células-tronco. O que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula com uma característica que ela pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. E foram feitas pesquisas e se descobriu que essas células-tronco, elas, se forem usadas no transplante da medula óssea, podem levar à cura da leucemia. E o povo brasileiro é um povo que veio de uma mistura de raças, né? E no estudo da doutora Maiana Zatz, ela comprovou que se a gente tivesse um banco de células-tronco, em torno de 100 mil coletas, porque o que você faz normalmente com essa placenta, com esse sangue? Quando a criança nasce, isso você joga fora, é incinerado, né? Sim. Então, ao invés de incinerar isso e jogar fora, se você colher o sangue do cordão umbilical e guardar, quando você tiver 100 mil amostras, você tem praticamente 100% de chance de achar uma amostra dessa compatível com qualquer pessoa que necessite do transplante de medula para a cura da leucemia. Então, isso foi um sucesso. Como
esses bancos de células-tronco eram todos particulares, e as pessoas que quisessem ter acesso a isso tinham que pagar, e não é pagar pouco, é pagar muito, né? Então eu fiz aquela opção de fazer uma lei que transformasse esse banco num banco estadual. Também vou lá para fiscalizar isso. Preciso ver como é que está essa atuação do banco de células-tronco, do cordão umbilical. É uma lei já do meu segundo mandato. Eu fui deputado estadual 3 vezes, agora pela 4ª vez. Se não me engano, no segundo mandato. Sempre bem votado, né? Sim, sim, sempre bem votado com na verdade, a boa vontade do povo de Rio Preto e região. Sim. E o mais importante é que é pelo SUS, né? Sim. Sim, e esse banco de célula-tronco ele é público, né? Ele pode ser usado por qualquer pessoa que precise. Ótimo. Uma dúvida, até mudando um pouquinho de assunto aqui, mas é uma dúvida que eu faço para todos os convidados, né? Uma pergunta, na verdade. Por que professor hoje ele ganha pouco? Assim, entendendo que todo o trabalho que ele tem, toda a construção social que vem a partir dele, por que um professor hoje ele ganha pouco? Pelo menos no seu ponto de vista. Então nós vamos voltar naquilo que eu falei agora há pouco aqui, né? Sim. Não é que ganha pouco, eu acho assim, na verdade, o poder público, os governos, não têm dinheiro para resolver todos os problemas. Então, o governante, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente da República, ele tem que fazer as opções, né? Sim. Assim, vamos escolher, vamos consertar o Brasil inteiro? Não dá. Vamos consertar o estado de São Paulo inteiro? Não dá. Vamos consertar Rio Preto inteiro? Não dá. Vamos fazer as opções. Então, eu quando fui prefeito de Rio Preto, existiam 2 tipos de professores. Um professor contratado que ganhava menos da metade do que o outro professor efetivo. Nós transformamos isso. Faziam 11 anos que não tinha concurso para professor aqui na Prefeitura de Rio Preto. Nós somos campeões em fazer concursos para a educação. E nós elevamos o piso salarial dos professores de tal forma que a Prefeitura de Rio Preto pagava, na minha época, e acredito que a partir daí começou a pagar também, porque você nunca pode diminuir salário, um dos melhores salários de professores do Brasil. Sim. Criou lógico, uma carreira, né? criou uma carreira diferente e mesmo igualamos o salário dos chamados professores eventuais, tal, com os efetivos, tal, e isso foi uma coisa muito boa. Então, o professor de Rio Preto hoje, ele tem um bom salário, né, da Prefeitura de Rio Preto. Agora, com relação ao Estado, com relação ao governo federal, aí é uma opção, né? Você tem que fazer. Não tinha dinheiro para consertar tudo, mas eu falei, não, vou fazer da educação uma bandeira forte do meu governo quando eu for prefeito. E Deus permitiu que nós trabalhamos muito, fizemos economia em outras áreas, e as bandeiras que nós escolhemos foram todas com sucesso. A educação, a saúde, a questão do combate às enchentes, não é? Sim. A questão da regularização dos loteamentos irregulares. Sim. Enfim, tudo isso foi fruto de um grande trabalho, né, que nós canalizamos, na verdade, recursos para isso. Inclusive na habitação, né? Nós fomos campeões na construção de casas populares para as famílias de baixa renda. Mais de 7 mil, né? Mais de 10 mil, e nós aproveitamos naquela época um programa que era o início do Minha Casa Minha Vida, lá do governo federal, e o segredo para construir casa, não só naquela época como agora também, é você arrumar o terreno, né? Sim. Porque a construção é o mesmo preço no Brasil inteiro, porque o material custa mais ou menos igual. Mas o terreno é diferente, as cidades grandes têm terrenos caros. Então nós escolhemos áreas, né, para fazer as casas, que eram áreas que não eram próximas da área urbana, mas que tinham um acesso fácil, né? Sim. Tanto que nós ligamos com grandes avenidas, essas áreas todas, né? E lá surgiu o Nova Esperança, o Lealdade e Amizade, que são áreas maravilhosas, altas, você enxerga a cidade inteira,
Lá não tem enchente, porque não vai ter nunca, porque a gente fez toda essa previsão Sim. antes. E lá nós aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, que no início pouca gente acreditava. Eu acreditei, né? E fiz essa opção por construir casa e não apartamentos, porque se fizesse apartamentos eu ia adensar muito essa população. E como eu construí casas em terrenos grandes, terrenos de 10 por 20, o que aconteceu? Arrumamos essas áreas que na época foi possível comprá-las e instalamos essas pessoas que hoje muitas delas puderam ter no fundo do seu terreno, do seu quintal, uma construção de uma edícula para levar um parente, para levar um filho, para morar lá. É isso que eu ia comentar, né? Por ser uma residência, ele consegue fazer a expansão ali. Foi uma coisa muito boa. outro conceito, e por um né? preço que quem já quitou a casa, quitou, mas quem não quitou ainda paga de R$ 25,00 a R$ 85,00 a prestação, que é muito menos que aluguel. E, bom, não tem ação pública que não tenha críticas, né? Sim, claro, Né? claro. Eu me lembro que o pessoal falava, o senhor deu casa para quem não precisava de casa. Mas por quê? Olha lá o que o cara fez na casa. Pôs portão eletrônico. É lógico, ele pagava R$ 500, R$ 600 de aluguel. E não tinha condições de fazer as melhorias. A Né? prestação da casa caiu de 25 a 85. O que sobrava ele guardava e melhorava. Na verdade, a casa. todo mundo deveria ficar feliz, né? É. Você tá colocando um portão, um ar-condicionado, eu acho que essas pessoas Passando deveriam do ficar aluguel e tá felizes. na própria residência, né? Exatamente, exatamente. E, deputado, né, aqui eu sei que você já chegou a comentar sobre esses complexos educacionais e quanto à logística deles, pelo que eu percebi inclusive no vídeo, eles são locais bem estratégicos, na verdade, né? Mas eles foram construídos devido a esse projeto das residências ou não? Eles não foram pensados juntamente com esse projeto de residência, são dois projetos totalmente distintos. Não, eles foram construídos pensando na regularização dos loteamentos que já existiam. Sim. Então já haviam pessoas morando ao invés, sim, em loteamentos irregulares. Sim. Ao invés de você construir uma creche ou uma escola num loteamento desse, que não seria possível, porque a área não está regularizada, então você não pode gastar dinheiro público em área que não seja regularizada. Então nós compramos, na verdade nós não fizemos, na verdade, uma troca com alguns proprietários, né? Negociamos essas áreas, mas próximas. Então, ao invés de fazer uma creche por cada loteamento, nós fizemos grandes estruturas, por isso o Núcleo da Esperança, próximo de 10, 12, 14, 15 loteamentos, e asfaltamos, com verba pública, as estradas principais, né? Você pega, vou dar um exemplo de uma estrada, a estrada Pastor José Perozin, que vai lá para o Núcleo da Esperança, Bosque Verde, Santa Clara. Aquilo foi um fator de desenvolvimento lá tão grande que nós conseguimos o asfalto, que várias outras imobiliárias e loteadores fizeram outros loteamentos do lado. Aqui, na continuação da Mirassolândia, foi dado até o nome do meu pai lá, Estrada Valdomiro Lopes da Silva. Você vê lá que vai lá para o Parque dos Pousada dos Pássaros, o Todos os Santos, lá naqueles loteamentos lá para cima. Aquilo fez com que um grande fator de desenvolvimento criasse também vários outros loteamentos. Então, foram vetores de foram carros-chefes de desenvolvimento. Para a expansão da região então, e valorização também, né? Compramos as áreas para fazer os núcleos, arrumamos o asfalto para as estradas principais e, com isso, nós fomos os campeões do Estado, ganhamos até prêmio do programa Cidade Legal, que é um programa do governo do Estado, como a cidade que mais regularizou loteamentos no estado de São Paulo. E isso fez com que mais pessoas viessem para Rio Preto? Pelo menos do seu ponto de vista? Pelo menos aquelas que tinham vindo e não tinham lugar para morar decente, né, passaram a ter. Sim. É lógico que Rio Preto é uma cidade que atrai muita gente, porque pela sua pujança, pela sua qualidade de vida, né? Logística, mas acontece que essas pessoas vieram para cá, não tinham onde morar, então aí nós fizemos as duas pontas, regularizamos fortemente aquilo que já estava estabelecido, não deixamos que nenhum loteamento irregular fosse criado
depois da nossa prefeitura, a hora que eu entrei como prefeito, e, ao mesmo tempo, construímos casas, né, para as pessoas que não tinham casa. Excelente. Foi um grande programa habitacional em parceria com o governo federal. Para 2023, quais são os projetos para o senhor? Então, um deles é esse, criar um programa, propor, né, ao governo do Estado que abrace essa ideia dos núcleos da esperança, né, como as escolas ideais. Esses núcleos da esperança, eu vejo que, às vezes eu vou a São Paulo, né, o pessoal fala, aqui nós construímos o céu, que era um complexo educacional. Bom, os nossos núcleos da esperança deixam o céu lá no chinelo, né? Bolso, né? Porque a infraestrutura é uma coisa fantástica. Sim, sem dúvida. Ótimo. Quanto ao novo governo agora, o senhor tem alguma perspectiva? A expectativa é boa, né? Porque São Paulo é um grande estado, tem um grande orçamento. Sim. E eu estou fazendo um esforço muito grande para que a gente leve o nosso partido para a base do governo. E já nós somos 3 deputados novos eleitos, né? Um já é o Caio França, eu e mais uma deputada nova. E eu e o Caio já, na verdade, conversamos, inclusive, estamos levando a nossa companheira também para apoiar o governo. Apoiar no quê? Naquelas coisas que são boas, para ajudar o desenvolvimento de São Paulo ir adiante, né? Ir à frente, né? E o que a gente achar que não é bom, a gente vai criticar. Né? A gente vai criticar e vai tentar melhorar e vai se posicionar sempre dando as boas ideias. Certo. E por que o estado de São Paulo, né, é o estado mais rico hoje do Brasil, né? Você concorda com a forma como que a gente trabalha hoje? Porque toda a riqueza do estado de São Paulo vai para Brasília e lá é feita a distribuição entre os estados. Por que não, tendo em vista que o estado de São Paulo tem ali um nível de arrecadação muito maior, por que não usar esse dinheiro para investir ainda mais no estado? Bom, porque o Brasil é uma federação, né? Isso é uma injustiça, vamos dizer assim, que se faz com São Paulo, né? Porque a gente arrecada muito e manda lá para o governo federal e recebe pouco de lá para cá. Isso é por conta que existem outros estados mais pobres, né? A região Nordeste, a região Norte. Então, o governo federal faz essa má divisão, né? Mas também nós temos que ver que todos são brasileiros, né? Claro. Na verdade. Mas eu acho que isso é feito com um exagero, né? São Paulo merecia mais. Mas é uma luta também dos políticos de São Paulo, né? Para poder... agora vai existir a nova reforma tributária, né? Nessa reforma tributária, poder haver um certo tipo de compensação com isso. E tem essa guerra fiscal, que nós andamos perdendo emprego, perdendo indústrias, né? Porque foram para outros estados, diminuindo, na verdade, a arrecadação de São Paulo. É que São Paulo é um país super desenvolvido dentro do Brasil. Né? Sim, e então recebe muita população de outros estados aqui por oportunidades de emprego, principalmente a região de Rio Preto, né? Sim. Que aqui é um polo de prestação de serviços, comércio, aqui é extremamente forte. E durante a gestão do senhor, né, a gente falou muito de crianças, da família e os jovens que pensam e têm o interesse em entrar numa universidade. O que foi feito durante esses anos de gestão do senhor em relação às universidades? Então, as universidades, elas não são da competência municipal, né? Elas são, o município ele é responsável pelo ensino infantil e fundamental. Básico. Né? Que aliás, é muito importante porque é o alicerce. É como se você estivesse construindo uma casa, né? E se você fizer um mau alicerce, o que acontece com a casa? Ela cai. Né? Sim. Então, nós reforçamos isso, que é a nossa competência. Sim. Né? O governo federal tem vários programas. Eu sempre fui a favor da escola profissionalizante para que ela fosse agregada, né, ao ensino regular, vamos dizer assim, para que o aluno que não fosse para uma faculdade, quando terminasse, na verdade, o 2º grau, ele tivesse uma profissão. Sim. Vocês falam do EJA aqui, né? Isso, exatamente. Bom, o EJA foi
uma das coisas que eu fiz questão de manter no meu governo, né? Sim. Para atender exatamente quem? Aqueles que perderam a sua vez Sim. na escolarização normal no tempo certo, né? Sim. Também tive essa preocupação. Ótimo. Então é Excelente. isso. E a gente sabe que o EJA público ele é essencial na vida dessas pessoas, porque a maioria dessas pessoas deixam os estudos muitas vezes por trabalho, porque ficou grávida, né, da adolescência, então essa pessoa ela precisa ser assistida. Enfim, o EJA hoje aqui em São José do Rio Preto, ele é somente um trabalho da prefeitura ou também existe o trabalho do Estado quanto ao EJA em Rio Preto? Eu não sou, atualmente eu não Sim. tenho acompanhado Certo. isso, né? Sim. Porque eu já deixei a prefeitura há 6 anos, né? Sim. Então não tenho acompanhado. Excelente. E voltando à questão da educação, né? Hoje esses projetos que existem em Rio Preto, que são justamente nos 4 pontos de Rio Preto, e ainda assim não existe nenhuma previsão de extensão disso, tendo em vista que de alguns anos para cá Rio Preto cresceu muito e continua crescendo, e acredito que esses projetos não estão em cidades próximas, como Badibacite, Mirassol. Não, eu não tenho assim conhecimento de que nenhuma outra cidade tenha feito escolas como essas que nós fizemos aqui. Os Sim. Núcleos da Esperança é uma coisa de Rio Preto. Eu apresentei isso, inclusive, num seminário do nosso partido, a nível Brasil, né? Certo. Sim. E as pessoas ficaram, assim, Admiradas, né? admiradas de ver o tipo O de... potencial que tem, todo esse projeto. E, na né? verdade, isso nasceu, assim, da observação, né? Da dificuldade da periferia, da cidade, dos bairros mais periféricos, tal, da dificuldade que as crianças tinham de ir à escola. Aí eu tive essa ideia de regularizar isso, já defendia isso antes de ser prefeito, mas não tinha... E se a gente olhar por um outro lado também, é possível colocar cursos técnicos também, Sim, profissionalizantes. essas escolas mesmo, à noite, os Núcleos da Esperança, elas podem abrigar cursos Certo. técnicos, né? O Estado de São Paulo fez uma coisa interessante, que é com relação ao ensino superior, que é a Univesp. Não sei se vocês conhecem. Sim. Já viram falar da Univesp? Sim, sim. A Univesp foi uma ideia do governador Márcio França, né? Márcio França, quando foi governador, o que ele bolou? Ele viu que tinha as 3 universidades públicas, que são as maiores do Brasil, Unesp, USP e Unicamp, e os seus professores aproveitados de forma deficiente. Então, o que ele fez? Ele criou cursos à distância, né? Que é a universidade virtual, Sim. a Univesp, e com isso ele conseguiu mandar a Univesp para a maioria das cidades do estado de São Paulo, com vários tipos de curso, e são aulas filmadas, né? Sim. Com os melhores professores do Brasil, professores da USP, da Unicamp e da Unesp. 100% gratuito, né? 100% gratuito. Então e que acessível a todos, né? Sim. Então, também foi uma grande saída do estado de São Paulo, e eu tenho a impressão que a Univesp ainda está atuando. Sim, Sim. Nós temos, Sim, inclusive, aqui na assistência nossa, alunos da Univesp aqui, sim, sim. que trabalham É comigo. que a fórmula como nós trabalhamos, né, Bruno? Sim, Modalidade sim. EAD. 100% EAD, até porque muitas dessas pessoas moram em área rural. É óbvio que ela não tem ali a facilidade de ir até um núcleo presencial. Fora que, sendo EAD, você consegue estender e atender... As provas são presenciais. Sim, né? sim. As Isso é provas, norma, né? Sim. são presenciais, mas as aulas... Sim, segue o São- modelo de uma universidade, faculdade, o próprio Isso. EJA, né? Também provas presenciais, você faz todo o método de Isso estudos foi bom o online. senhor ressaltar, deputado, porque muitas escolas e muitos alunos dentro do estado de São Paulo acham que existe escola 100% EAD. Algo Não, que não existe, isso. Não Porque- é possível isso. Né? Muitos alunos, vamos falar, né, Bruno, caem no golpe. A escola é 100% EAD, faça a prova pela plataforma. Não existe isso. É. O próprio Conselho Estadual de Educação de São Paulo Sim. barra isso. Mas é uma exigência importante, Sim. né? Claro, Sim. claro. Para Até você porque não poder tem... conferir Sim. o aprendizado do aluno. Né? Sem Sim, sombra sim. de dúvida. Como alguém vai fazer uma prova online, Online, né? não Sem tem ter como, ali um professor, até mesmo para dar suporte também, né? É verdade. E, bom,
iniciou sua carreira em 88, né? 88, 92 e 96 como vereador e deputado a partir de 2001, certo? Isso. Certo. Eu entendo que essas mudanças em cargos políticos é com o objetivo de estender o trabalho que o senhor fez aqui em Rio Preto, que, inclusive, novamente, um trabalho muito legal, principalmente na área da educação, certo? Já como vereador, eu fiz algumas leis muito importantes. Ótimo. Sim, Eu vou citar uma aqui. Eu era vereador no meu primeiro mandato, aproveitei, na verdade, a concessão do transporte coletivo, na verdade, a licitação, né, Sim. para criar uma lei criando passe de ônibus de graça para os estudantes das escolas profissionalizantes, sim, que atendeu os alunos do São Judas Tadeu, que era uma escola profissionalizante, do Colégio Filadelfo, sim, do Senai, e do Senai, que também é uma outra escola profissionalizante. sim, sim, Esses alunos, até hoje, eles vão às aulas com passe de ônibus de graça, sim, uma lei que eu fiz quando fui vereador. sim, sim. Então, também voltada à educação, porque eles tinham dificuldade de, muitas vezes, acessar a sua escola, porque não tinham condições, escolas profissionalizantes não tinham condições na época de pagar, na verdade, o Se passe deslocar do até a ônibus, escola, isso, né? e com isso tiveram passe de ônibus de graça. Sim, e muitas vezes esse jovem ele tem que trabalhar também, né, em horários opostos, então isso Sim. ajuda para que... Eu entendo que a maioria desses jovens normalmente trabalha como estagiários, né? Então não tem um ganho ali o suficiente para arcar com esse custo também, né? Não, ótimo. É isso aí. E qual que é a próxima etapa, deputado? Pretende continuar como deputado? Pretende... Sim, quero fazer um bom mandato, Sim. né? Eu acho que o mínimo que eu posso dar de resposta àqueles que confiarem em mim Sim, é trabalhar muito, né? claro. Me dedicar bastante. Eu tenho essa disposição, eu tenho essa vontade, né? Essa energia. Tem essa história com a cidade Tenho também, essa né? história e tenho boas ideias, assim, muito abençoadas por Deus, né? Amém. E sou aquele que não tenho medo da luta, né? Sim. Sim. E não tenho medo de... E existe a chance de um dia voltar a ser prefeito de Rio Preto? Bom, as pessoas sempre acabam lembrando de mim, é lógico, porque nós fizemos um bom governo, né? Sim, E com índices assim muito altos de aprovação. Tanto que na minha reeleição, eu fui reeleito no primeiro turno, sim, com 60 e tantos % dos votos aqui de Rio Preto, né? Então, eu acho assim, as pessoas lembram da gente. claro. E hoje ainda continuam lembrando, né? Os partidos, a classe política, né? Mas isso é uma coisa que e agora eu coloco como primeira fonte, não é fazer campanha, não é fazer nada disso, é fazer trabalho. Claro. Trabalho dentro do nosso mandato, criar uma boa equipe, desenvolver uma boa equipe e continuar orgulhando aqueles que nos escolheram, né? Sim. E você acredita que, como deputado, você tem a mesma força que um governador, por exemplo, para conseguir aplicar essas ideias educacionais dentro do Estado, que é muito importante? A mesma força, lógico que não tem, né? O governador é que tem a caneta que determina Talvez a as influência. coisas. Mas é o seguinte, eu acho que os bons argumentos são a máquina, que é um instrumento, vamos dizer assim, que convence as pessoas. Sim, Então é isso. Quando a gente tem uma boa ideia, a gente luta por ela, a gente tem essa coisa e acredita nela. E no caso, por exemplo, da educação em tempo integral aqui de Rio Preto, que são os núcleos da esperança, é uma coisa que já está visível, né, porque está implantado, Já tem uma Essa é raiz, já está uma coisa de consolidada, convencimento. né? deputado, hoje a sua agenda está bem lotada, né? Compromissos, é claro. Então, ó, a gente vai encerrar por aqui. Novamente, eu gostaria de agradecer pela sua visita, pelo seu tempo. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço em nome de toda a população de Rio Preto, como morador de Rio Preto, né? Eu sei o quanto tudo isso que o senhor fez foi importante, continua sendo e vai ser assim para o resto da vida para muitas pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho. E espero que algum dia o senhor possa voltar, falar um pouquinho mais sobre os novos projetos. E quem sabe, né, a gente ter essa oportunidade em breve. Olha, eu estou à disposição, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né?
E vamos também focar em outros assuntos, né? Claro. Eu acho que a saúde hoje talvez seja o assunto, além da educação, que é um Sim. assunto importantíssimo, talvez seja Já temos então um próximo tema, né? momento de discussão aprofundada, né? Sim. Que deva ser feito. Rio Preto é uma cidade que não é só Rio Preto, nós temos 500 Sim. mil habitantes, mas na verdade nós tratamos de 2 milhões de pessoas que vêm para cá, porque aqui... Agora se tornou uma região metropolitana, Sim, né? não só por isso, mas mesmo antes de ser, Sim. porque a questão de região metropolitana é só uma coisa burocrática, né? Sim, um detalhe Mas do na papel. verdade as pessoas vinham para cá, inclusive de outros estados, para Sim. se tratar, porque nós temos a melhor medicina, os melhores hospitais, os melhores médicos, né? Sim, E isso é importante. sem dúvida. E precisa ter um tratamento diferenciado. Eu, em todas as minhas ações, como homem público, eu sempre fiz muito pela educação. Temos um outro grave problema, que são a questão das drogas, não é? Sim. A questão dos moradores de rua. Então, a própria habitação ainda precisa de um olhar especial, porque é preciso uma gestão para fazer voltar, e o governo federal parece que sinaliza agora com isso, e o governo do estado pode ser um grande parceiro na construção de casas para as famílias de baixíssima renda, porque tem muitas famílias que não aguentam pagar uma prestação de 800, 900 reais, R$ 1.000 por mês, porque a sua renda familiar ainda é baixa. Então, fazer a seleção dessas famílias para que possa fazer um conjunto habitacional agora direcionado de novo, né, para aquela faixa 1 que a gente chama, né? A faixa 1 que nós fizemos aqui em Rio Preto, se a família não tivesse renda nenhuma, ganhava, podia ganhar a casa, porque a casa era subsidiada, a prestação R$ 25 por mês, isso acabou, né? Sim. Acabou lá no governo federal, acabou no governo do estado, e isso é uma das lutas para voltar. Então, são muitas as frentes que nós precisamos lutar e que nós precisamos Mas qual a trava olhar. disso? Por A que- trava é aquilo que eu falei para você. Tem dinheiro para fazer tudo o que precisa? Não tem. Então nós precisamos fazer opções, né? Sim. Precisamos ter Prioridades, prioridades, né? Sim. Então é isso. Mas nós vamos lutar por aquilo que a gente acredita. Isso Sem que é dúvida. importante. Então, Obrigado. já fica o convite, se na próxima Tá bom. oportunidade o senhor poder voltar e a gente falar muito mais sobre isso. Eu não sei nem qual de vocês que me convidou aqui, mas podem convidar Nós de dois. novo os dois. Então, muito Obrigado. obrigado. Deixa algum recado especial? O recado é de esperança, né? Esperança. Um outro dia que eu vi aqui, aliás, eu vou contar como é que foi essa história, depois esses nomes que nós pusemos nos loteamentos com os conjuntos habitacionais, né? As pessoas perguntam, por que, Valdomiro, Nova Esperança, Luz da Esperança, Lealdade, Amizade, Também tem essa curiosidade. solidariedade, fraternidade, dignidade? Por quê? Sim. Por que eu fiz isso e por que eu não coloquei nome de figurões da cidade? Sim. Vou contar na próxima. Claro, claro. E vou dizer que isso, a esperança, é a coisa que tem que ficar viva no Sim. coração do povo brasileiro. Vejo com preocupação essa esperança se apagando. Nós políticos, nós homens públicos, nós que amamos o nosso país, nós temos que reacender isso nas pessoas. E como é que a gente faz isso? Com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Então é preciso ter isso. Eu vou fazer a minha parte com as bênçãos. Eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito no nosso Brasil, acredito muito que nós temos que fazer a união das pessoas de novo e lutar por elas. As pessoas precisam sentir que elas têm alguém que esteja lutando por elas. E, deputado, a gente deseja êxito, né, Muito obrigado. nessa sua jornada. Ah, e antes que eu me esqueça, a gente sempre pede para todos os convidados, né, trazerem um livro. Esse livro ele vai ser doado para a Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto, né? E, deputado, eu gostaria de saber qual é a sua indicação. A minha indicação é essa aqui, ó. Inspirações de um empresário para enfrentar a pós-modernidade. Sem bacana. bússolas. Excelente.
é uma fórmula aí que deu certo para alguém, pode dar certo para muita gente. Ótimo. Excelente, excelente. Muito obrigado aí pela sua doação. Muito obrigado mesmo de coração por ter participado aqui com a gente. Esse papo sobre educação é muito interessante. E também é muito importante as pessoas saberem, né, qual foi a sua trajetória, quais foram os projetos que você executou muito bem e que estão aí até hoje em Rio Preto, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E peço para que todos aí se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí o link e também toda essa live vai estar na íntegra lá no Instagram e lá no YouTube também. Então, muito obrigado mais uma vez. E vou Obrigado, pedir pessoal, dá um like lá pra gente. Sem dúvida, por favor. vou pedir para minha assessoria disponibilizar esse vídeo Por em alta favor. definição para vocês poderem. Vamos compartilhar lá também bom. no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado. Uma Tchau, excelente tarde. Obrigado.